Olá, olá, a paz do Rei Jesus. Para você que está chegando agora no meu canal, eu sou a pastora Andressa Pires e você está no meu canal no YouTube. E eu já peço a você que gosta desse tipo de assunto, nós estamos aí no Diário de Gravidez, para que você se inscreva no canal, aperte o sininho e também favorita. Vai lá naquele sininho, nesse sininho, quando você aperta, você vai favoritá-lo. E aí, toda vez que tiver um vídeo novo, você será notificado. Vem comigo falar um pouco mais sobre o meu testemunho, conhecer um pouco mais da nossa história. Para você que está pela primeira vez, eu fiz 3 vídeos do Diário de Gravidez falando sobre o testemunho da minha primeira gestação, que foi uma gravidez ectópica, que lá eu compartilho, né, mais profundamente do que eu passei há quase 11 anos atrás. E agora, nesse ano, né, de 2022, eu estou já quase ganhando o meu bebê milagre. Sim, eu estou grávida, já estou com 9 meses, nesse momento eu estou com 38 semanas. A barriga tá, ó, olha só, enorme. Isso é para você ver que Deus ainda faz milagres. Eu quero já declarar sobre a tua vida que você que é estéril, você vai gerar. Você que teve uma experiência parecida com a minha, já teve um aborto, você vai gerar. Vem comigo, vamos. Então, povo de Deus, eu tinha esquecido do microfone. Agora o som vai ficar melhor. Mas vamos lá, né? Bom, eu tô muito feliz, né? Tive alguns alarmes falsos essas últimas semanas. Para quem já, né, gestou, já passou por gravidez, sabe que no finalzinho nós temos várias contrações de treinamento e eu inexperiente nisso. Então, como eu estava falando, eu tive que parar o vídeo porque meu celular estava falando que estava com pouca memória. Eu dei uma arrumadinha aqui pra gente continuar. Como eu estava falando, na minha inexperiência, eu pensei que eu estava entrando em trabalho de parto, mas na verdade eu estava com uma infecção, né, de urina muito forte e estava tendo também contrações de treinamento. Mas graças a Deus agora estamos bem e provavelmente Josué, nosso bebê milagre, chega semana que vem. Também vai ter relato de parto, então já marca alguém que nós vamos ter relato de parto aqui também no nosso canal. Agora, falando sobre o que nós passamos depois de ter tido a gravidez ectópica, toda aquela experiência difícil, voltar para casa, readaptar, recomeçar a vida, né, tendo essa frustração, essa dor. Como eu disse para vocês nos outros vídeos, se você passou por um aborto, passou por uma perca, algum tipo de luto, você tem sim o direito de chorar. Chorar lava a alma, chorar coloca para fora aquilo que está engasgado aqui dentro. E eu passei bastante tempo chorando toda vez que eu me lembrava, toda vez que eu recordava da dor, da perca. E para mim começar a tentar engravidar de novo, os médicos, né, que eu passei tanto no posto de saúde quanto no hospital, consultas particulares, eles me aconselharam a começar a tentar engravidar de novo após um ano, né, depois de um ano da cirurgia. E foi o que eu fiz, né? Fiquei quietinha porque também eu passei por uma perca capilar, eu tive muita queda de cabelo porque eu tive anemia, né? Porque nós tivemos aí muita perca de sangue, né? A gravidez ectópica, ela provocou uma hemorragia muito forte interna. Então eu já saí do hospital com a anemia e tive que tomar vitaminas, tive que ir também atrás de dermatologista, né? Tive uma queda capilar muito grande e aí nós tratamos, né, durante 6 meses mais ou menos a queda capilar. E eu tentava não pensar sobre gravidez, filhos durante todo esse um ano. Quando se passou um ano,
No primeiro mês, eu pus na minha cabeça que eu estava grávida, a minha menstruação desregulou, não veio, e a gente sabe que isso é muito psicológico, muito psicológico. E Deus sempre usava alguém para falar, você vai gerar, você vai gerar. Sempre aparecia alguém falando, você vai engravidar. Algumas profetadas também, falando que eu já estava grávida, né, que eu podia fazer o exame que eu estava grávida. E infelizmente existe muita gente que usa o nosso emocional, né, sabe da nossa história e acaba falando coisas que não é Deus que está falando, não era o tempo de Deus. Eu sabia que um dia ia chegar esse momento, mas tudo tem um tempo determinado por Deus e aquilo também me abalava. Eu sendo pastora, acredito em profecia porque eu também sou usada, meu esposo também é usado, a nossa igreja é uma igreja profética. E só que naquele momento eu estava muito fragilizada, então qualquer profecia sobre isso, qualquer palavra sobre isso, já me causava um impacto muito grande, eu logo pensava que sim. E aí o nosso corpo recebe que sim, e aí travava o meu ciclo menstrual e por várias vezes, muitas vezes. Logo no primeiro mês eu já fiz o primeiro teste negativo e os meses consecutivos eu fui fazendo isso, fazendo teste, indo no médico, fazendo ultra, porque eu acreditava que eu estava grávida, mas eu não estava. E aquilo mexia muito comigo. E foram alguns anos nesses testes, sem procurar especialista nem nada. Primeiro, por não ter condições financeiras de estar procurando um profissional ou alguém, né, no particular, ou fazendo exames mais específicos, né, para saber o que é que estava acontecendo. Mas geralmente, quando eu ia ao médico, eu tomava suplementos vitamínicos, eu pesquisava, estudei muito sobre isso, sobre gravidez ectópica e gestação. Chegou um momento que, acho que uns 2 ou 3 anos depois, né, dessa cirurgia, né, da gravidez ectópica, uns 2 ou 3 anos depois, eu fui, né, até uma médica, onde eu já estava ficando um pouco desesperada, porque nada acontecia, não conseguia engravidar. Eu fazia muitos testes e isso mexeu muito comigo, também com meu esposo. Ele ficava preocupado comigo porque toda vez eu pedia para ele comprar testes de farmácia, e eu falava, não compre esses baratinhos, não compre o melhor, porque às vezes o baratinho não vai dar, porque eu acreditava que eu estava grávida. E aí eu fui na médica e ela viu que ela conversou comigo, eu conversei com ela, passei para ela a minha experiência, para a doutora, e ela falou comigo que eu tinha, né, jogou a real para mim, ela falou, como você já teve um caso de gravidez ectópica, você tem, né, uma porcentagem maior de ter uma segunda gravidez ectópica. Para a gente evitar isso, precisaria fazer alguns exames, né? Mas você ainda é muito jovem, vamos continuar tentando da forma natural, né? Toma vitaminas, ácido fólico e tal, e vamos continuar tentando. Fiz alguns exames, não tinha nada de ovário policístico, nem nada disso, não tinha nada que me impedisse, né? Nos primeiros exames que a gente fizemos lá atrás, né? Aparentemente parecia que nada impedia. Mas havia um impedimento, um bloqueio que eu não conseguia gerar. Hoje eu entendo e eu quero passar para vocês que eu demorei tanto a gerar porque eu ainda estava ferida. Deus, ele não trabalha em cima das feridas. Deus, ele primeiro te cura. E eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, não importa qual é a situação que você está vivendo, se é o sonho de gerar, como eu tinha esse sonho de gerar, se é vida sentimental, se é vida financeira, se é na tua saúde, se é na tua família, Deus primeiro, ele vai curar você para depois fazer um milagre. Deus não vai fazer um milagre nem te dar a resposta em cima da ferida aberta. Ele primeiro vai tratar a ferida. E eu estava com essa ferida aberta, eu estava com isso dentro de mim. Eu ainda não tinha superado e eu acreditava que eu tinha superado aquela perca. E eu, por vezes, eu falava, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Todo mundo à minha volta está gerando. Todo mundo que eu conheço está tendo filhos. Todo mundo, porque pra gente, né, acha que é todo mundo. A gente esquece que existem pessoas com problemas piores,
com momentos piores, e eu, nessa jornada, eu conheci mulheres que tiveram a mesma experiência. Eu até aconselhei. Eu me lembro que, certa feita, eu sentada, né? Eu tinha uma lojinha e... Nossa primeira lojinha, né? Tinha uma lojinha de modinha, e foi uma irmã lá e a gente começou a conversar. Eu contei para ela meu testemunho, que ela não conhecia meu testemunho. Contei para ela meu testemunho, ela era recém-casada. Passou um mês depois, ela engravidou e ela teve uma gravidez ectópica. Quando ela saiu do hospital e ela estava já caminhando, né, saindo do resguardo, eu encontrei ela na rua. E eu profetizei sobre a vida dela. Eu disse, você vai gerar. Pouco tempo depois, ela realmente gerou. Teve filho. E eu falei, Deus, o Senhor me usa. Mesmo eu não recebendo meu milagre, eu estou começando a transmitir milagre. Isso já tinha passado uns 5 anos, né, da gravidez ectópica. E o Senhor começou a me usar para profetizar sobre mulheres que tinham o mesmo sonho que eu. E rapidamente o Senhor, Ele operava. Porque quando Deus fala, Ele faz. E eu fazendo vários testes, né, de farmácia, eu me lembro que eu continuei tentando da forma natural, também por falta de condições financeiras. Eu não ia atrás de ficar fazendo exames, porque não tínhamos condições. Mas o que eu conseguia fazer, eu fazia, que eram os exames de rotina, o preventivo.